O Egito é uma dádiva do Nilo. Esta é uma célebre citação atribuída ao historiador grego Heródoto. Pois sem o rio Nilo, a antiga civilização egípcia jamais alcançaria o esplendor que um dia já teve. Foi nas margens do rio Nilo que a civilização egípcia se estabeleceu e floresceu. Os egípcios sabiam da importância do rio para sua subsistência, e por isso, o rio tinha um caráter sagrado para os povos que viviam às suas margens. O rio Nilo é considerado um dos maiores rios do mundo, disputando com o rio Amazonas o primeiro lugar no ranking. A partir de suas nascentes na Etiópia e no Quênia, o rio banha 11 países. O Grande Rio, ao se aproximar do mar Mediterrâneo, se divide em vários braços de rio, formando o Delta do Nilo. De acordo com a mitologia egípcia, o rio Nilo é identificado com Deus Api, que é a divindade que personifica o Grande Rio. O deus é comumente representado como uma figura acima do peso, o que na antiguidade era sinal de que a divindade tinha uma existência com fartura e fertilidade. O rio Nilo era conhecido por suas famosas cheias, que inundavam grandes áreas nas margens do rio. Quando o rio retornava ao seu nível normal, as terras alagadas pelo rio se tornavam extremamente férteis, devido aos sedimentos repletos de nutrientes deixados pelo rio. Para celebrar tamanha fertilidade, os egípcios da antiguidade faziam oferendas e sacrifícios ao deus Hapi por sua generosidade. Essas terras ficavam tão férteis que eram produzidas grandes quantidades de excedentes de produção agrícola. Estes excedentes eram exportados e geravam um grande fluxo de riquezas para o Egito. Grande parte das civilizações que viviam às margens do mar Mediterrâneo, como por exemplo os gregos, os romanos e fenícios, importavam grandes quantidades de cereais vindos do Egito, e assim garantiam a segurança alimentar de suas populações. Na cidade de Colombo, existe um nilômetro, que é um tipo de poço usado para medir os níveis das cheias do rio Nilo. Estas medições eram usadas para saber aproximadamente quais terras foram fertilizadas pelo Nilo. Estas terras deveriam pagar mais tributos ao Estado, enquanto as que não foram atingidas pela cheia tinham seus impostos reduzidos ou recebiam isenções tributárias. O rio também era muito importante para o trânsito de pessoas e mercadorias por todo o Egito. Sem o rio, grande parte das obras faraônicas construídas em todo o Egito não seriam possíveis, pois era por meio das embarcações que navegavam no Nilo que se tornou possível o transporte das grandes e pesadíssimas pedras e obeliscos oriundos de terras distantes. Mas apesar de ser uma grande dádiva, o rio Nilo também escondia grandes perigos. Em suas águas viviam criaturas perigosas, como os gigantescos crocodilos do Nilo e os traiçoeiros hipopótamos, que eram responsáveis por ataques contra as embarcações e a destruição de áreas agrícolas. Além dos perigosos animais, as próprias cheias do Nilo ofereciam um grande perigo. De tempos em tempos aconteciam cheias muito maiores que o normal, que arrasavam as comunidades que viviam às margens do rio. As cheias do Nilo poderiam ser um problema, mas a falta delas era muito pior. Se as cheias do Nilo fossem insuficientes, a fome poderia assolar o Egito. Nos dias de hoje, as cheias do Nilo passaram a ser controladas pelo homem, devido à construção de represas como a de Assuã. Esta represa foi construída para garantir a segurança hídrica da região, evitar cheias catastróficas e também para gerar energia elétrica. Contudo, tal represa também gerou grandes impactos ambientais e arqueológicos. O lago, criado pela represa, inundou grandes áreas ricas em vestígios arqueológicos. O famoso templo de Abu Simbel foi desmontado e posteriormente remontado em outro lugar, pois caso contrário seria submerso pelas águas da represa. A construção da represa também teve impacto na fauna do rio. Houve uma grande queda na população de peixes migratórios, assim como também houve uma queda na fertilidade das terras localizadas nas margens do rio. Hoje, o rio Nilo se encontra domado pelas forças do homem.
Mas esta poderosa força da natureza continua a sustentar milhões de pessoas que vivem às suas margens. E, portanto, a famosa frase de Heródoto ainda continua atual, pois o Egito continua a ser uma dádiva do Nilo.